é de uma extrema facilidade, isso é de uma segurança absurda. Porque depois que você implementa, depois que você lança o contrato inteligente, você não consegue mais fazer qualquer tipo de modificação naquele contrato, só se você lançar um outro contrato diferente e tirar aquele do ar. Você está entendendo? Então, assim, a segurança em cima, dentro dos contratos inteligentes, é muito grande, tá? Então, olha só, vou explicar para vocês agora, como as corretoras descentralizadas, como elas lucram, tá? Olha só, primeiro, as taxas de transação, os swaps fee, a principal fonte. Então, a principal fonte de renda das corretoras descentralizadas são as trocas, os swaps. Olha só, cada vez que o usuário troca um token por outro, certo? Ele paga uma taxa de transação, geralmente entre 0,1% a 0,3%. Então, você observa que é uma taxa muito pequena, tá bom? Uma taxa muito pequena. Um exemplo da Uniswap. A Uniswap, para quem não sabe, pessoal, a Uniswap é uma das maiores, eu acho que a Uniswap é a maior corretora descentralizada do mundo. Me corrija se eu estiver errado, tá? Me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que a Uniswap ela é a maior corretora descentralizada do mundo, tá? Mas tudo bem. Vamos lá. Ó, a Uniswap, a taxa de conversão pode ser de 0,05% a 30% ou até 1%, dependendo do par do token. Então, quanto menos liquidez ou quanto mais volátil é aquele par, aquele token que vai ser trocado, acredito eu que maior a taxa de conversão. Você está entendendo? É basicamente isso. E olha só, para onde vai as taxas? A maior parte vai para os provedores de liquidez. Pessoal, olha só, as corretoras descentralizadas, elas só conseguem se manter graças aos provedores de liquidez. Está entendendo? Então, assim, até mesmo os senhores poderão ajudar a gerar liquidez dentro da nossa corretora descentralizada. Sabia disso? Então, olha só, os senhores mesmos poderão fazer pools de liquidez dentro da nossa própria corretora e lucrar com isso, tá bom? Olha só. Mas algumas DEX reservam parte da taxa para o protocolo. Então, esse tal de protocolo, na verdade, é para você manter a infraestrutura, para você bancar o gasto fixo que aquela corretora tem todos os meses, né? Ó, essa taxa de protocolo é o lucro direto da corretora e pode ser enviado para o tesouro, stakes do token do protocolo, ou até mesmo para desenvolvedores e fundo de manutenção. É aquilo que eu falei para os senhores. Domingo, acho que foi sábado, né? Sábado que eu fiz a live. Sábado eu comentei com os senhores que para você criar, para você fazer uma corretora descentralizada, não é tão caro assim. Não é tão caro assim. O difícil é você manter isso, o gasto é alto. Mas graças aos senhores, graças aos investidores, a gente vai ter caixa para bancar isso aí por alguns anos, tá? Entendeu? E pessoal, a possibilidade de nós termos lucro já no primeiro ano é grande, justamente porque não existe barreira de entrada para você fazer parte da nossa corretora. É gratuito, não tem KYC, basta conectar a carteira. Então, e a nossa própria carteira, a Kotai Wallet, não será cobrado taxa. É gratuito. Diferente da Trust Wallet e diferente da própria MetaMask, a Kotai Wallet, a nossa carteira cripto, ela não terá taxas. Ela será 100% gratuita. Então, o que vai bancar a infraestrutura da carteira é a corretora e é o gateway de pagamento, a Kotai Wallet. Então, a gente vai utilizar a carteira como um chamariz, como uma isca para atrair novos investidores, novos clientes ao nosso ecossistema. Você está entendendo? Então, aonde nós vamos lucrar? Vamos lucrar na corretora e vamos lucrar no gateway de pagamento. Eu já vou explicar isso para vocês. Vou terminar aqui a explicação, certo? De como as corretoras descentralizadas
lucram e lucram muito dinheiro, tá, pessoal? Olha só. 2. A segunda forma que as corretoras descentralizadas ganham dinheiro através de taxas de criação e remoção de liquidez. Ó, algumas corretoras descentralizadas cobram uma pequena taxa ou um gas fee extra quando os usuários adicionam ou removem liquidez de pools. Todos os senhores poderão criar pools de liquidez, ajudando a nossa própria corretora a gerar liquidez e até mesmo alavancar o preço do Kotai. Você está entendendo? Olha só, embora não seja uma grande fonte de receita, pode gerar lucro quando feito em grande escala. Pessoal, olha só, essa é a terceira fonte de renda de uma corretora. Número 3, taxa de listagem. A criação de pool em algumas DEX. Projetos que desejam criar novos pares precisam pagar uma taxa para criar um novo par. Entendeu? E lembrando uma coisa bem interessante. A nossa criptomoeda Kotai, ela terá a própria blockchain. Tá entendendo? Então, nós vamos criar uma infraestrutura que vai possibilitar que novas criptomoedas possam ser lançadas dentro da nossa própria blockchain. Por exemplo, tokens meme, criptomoedas meme, poderão ser criados dentro da nossa própria blockchain e serão listados dentro da nossa corretora. Então, nós vamos dar um suporte total para novos projetos criptos que possam surgir futuramente. E, obviamente, vamos fazer a ponte, a parceria, certo? De meios de pagamento para ajudar esses novos ICOs que possam surgir de outros projetos de criptomoeda. Então, a gente quer ser amigo da comunidade cripto, a gente quer ser uma ferramenta importante para essa galera que possa surgir e, consequentemente, a gente pode atrair esses novos projetos dentro da nossa própria blockchain. Porque se novos projetos forem criados dentro da nossa própria blockchain, isso valoriza a cripto Kotai. Concorda comigo? Entendeu? Vamos lá. Depois eu vou ler aqui algumas perguntas dos senhores, tá? Olha só a quarta maneira que uma corretora ela pode lucrar, tá? Número 4, serviços adicionais. Isso aqui é opcional, tá? Algumas corretoras descentralizadas, elas lucram com serviços complementares. O farming e staking, usuários depositam tokens para ganhar recompensas. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer na nossa corretora, mas possivelmente ali final de 2026, início de 2027, depois que a nossa infraestrutura já estiver madura, né, já estiver um pouco mais robusta ali. A corretora descentralizada, ela pode lucrar cobrando taxa de performance, taxa de saque, porcentagem de rendimento gerado. Outra coisa também que a nossa corretora ela terá é day trade. Nós vamos fazer uma plataforma de day trade dentro da nossa corretora descentralizada. Tudo através de contratos inteligentes. A pessoa ela vai poder, por exemplo, entrar comprado no Bitcoin. Ela pode depositar, entre aspas, né, que ela não vai depositar. Todas essas operações serão feitas através de contratos inteligentes. Então, ela pode, por exemplo, colocar $100 em Kotai, em USDT, etc., falando que o Bitcoin vai subir. Se o Bitcoin subir, realmente ele vai ganhar. Se o Bitcoin cair, ele perde. É tipo assim. Day trade, pessoal, a olhos de pessoas leigas, é como se fosse a aposta, né? Mas day trade, na verdade, existe muita análise técnica por trás desse tipo de coisa. E a nossa corretora ela vai oferecer uma plataforma de day trade para aquelas pessoas que querem fazer day trade sobre todas as criptomoedas disponíveis hoje em dia. Bitcoin, BNB, Kotai, entendeu? Ethereum, Solana, etc. Né? Ó, outra maneira da corretora ganhar dinheiro. Learning, empréstimos descentralizados. Corretoras descentralizadas, como a Curve e a Balancer, integram pools de empréstimos. Isso aqui, empréstimos, isso aqui eu não posso afirmar para os senhores que a gente vai conseguir fazer nos primeiros anos.
porque isso aqui exige um capital disponível bastante grande, tá? E eu não sei se a gente vai ter capital para fazer isso no primeiro ou segundo ano, tá? Mas isso também é uma fonte de renda para corretoras descentralizadas, tá? Ó, a plataforma ela pode cobrar juros ou taxas de administração. Outra maneira da corretora ganhar dinheiro, a governança, tokenomics com compensa e queima. Algumas corretoras descentralizadas geram receita e usam parte para recomprar e queimar o próprio token, certo? Aumenta o valor do token ativo, gera valorização indireta para holders e time de fundador. Bem, esse tipo de coisa aqui provavelmente nós não vamos fazer, porque a nossa própria equipe tem apenas 100 bilhões de cotais. Depois de 5 anos, nós vamos queimar os cotais que estão em nossa posse, né? Então, com certeza isso aí não vai precisar fazer. Pessoal,